nós somos sobressaltados, surpreendidos por uma ação, a população foi, os funcionários foram, por uma ação do Ministério Público, e que não surpreende o prefeito, não causa nenhuma surpresa ao prefeito. Talvez a única coisa que preocupe o prefeito é que essa ação tenha sido tardia. Essa ação talvez pudesse ter acontecido antes, muito antes, no momento em que assumimos, em 25 de maio de 2015. Este emaranhado todo esse sistema aí de ações, de acusações, é claramente político, por inconformidades. Quando ocorre a alteração profunda no status quo da política que vinha sendo praticada até o momento. E as investigações apontarão para isso. Eram contratos emergenciais, exagerado o número de contratos emergenciais no transporte escolar. E parece que talvez por aí no meio ambiente tenha sido provocado a grande revolta dos contrários, não exatamente da oposição, de interesses contrariados, como convênios inexistentes sendo executados dentro do meio ambiente, dentro das escolas. Isto deixou pessoas inconformadas e que vieram se alinhar com uma aparente oposição a uma questão governamental, quando na verdade era uma questão pessoal, porque o prefeito Baldana não poderia continuar. Tanto que durante o período eleitoral, toda a sorte de acusações vieram à honra do prefeito mais pessoal do que de gestão pública. Esses interesses foram incomodados, porque eles foram retirados da cena da vida pública de Montenegro. No meio ambiente, começa por aí, com evidente cumprimento de resoluções pelos governos anteriores, de resoluções inválidas, em que foi praticamente proibido o parcelamento do solo em Montenegro. Então, começa pelo meio ambiente e chega ao final do ano, no início de 2016, com o transporte escolar, quando a fiscalização do transporte escolar constata a falta total de condições daqueles veículos que prestavam serviços ao município de Montenegro. Sem segurança. Num passeio pelo interior de Montenegro e pela cidade de Montenegro, o prefeito constatou o seguinte: acontecendo um acidente com aqueles veículos, com crianças dentro, qual seria o resultado e as consequências? Então o prefeito tomou providências e disse o seguinte: a partir de agora acabou a emergência para se fazer licitação de transporte nas seguintes condições. Uma delas, e foi essa que foi a razão da inconformidade toda, a exigência de um transporte seguro e de empresas que pudessem sustentar qualquer eventual desastre. Ou, melhor ainda, que pudesse evitar a insegurança do transporte escolar em Montenegro. E era tão evidente que está lá o Ministério Público
com todas as provas, e já foi isso encaminhado. O prefeito, num trabalho extraordinário, num trabalho de abnegação do Major Aloy, aceitando um desafio incrível de apenas levantar dados na Secretaria de Saúde, logo que assumimos, apenas para levantar dados, constatou uma série de atos, no mínimo, equivocados. 400 consultas de uma única pessoa no ano. Mais ou menos nesse sentido as coisas aconteciam. Sem falar de outras coisas que não posso falar porque estão sob investigação. Mas isso, evidentemente, exigiu do prefeito atitudes. Então veio novamente a inconformidade. Meio ambiente, transporte escolar e saúde. Veio também à tona obras inacabadas, obras contratadas a preços vis e que estão até hoje pendentes, como é o caso do ginásio do Centenário, do ginásio do Domingão. Porque há 10 anos, 11 anos, está lá aquela obra parada, ou aquele ginásio inocupado, inútil. O que aconteceu? Quem é que recebeu aquelas obras? E ainda nesse compasso de obras, quem é que recebeu essas outras obras em escolas? A secretária da Educação não tem competência, nem o prefeito, para avaliar se pode receber a obra ou não. Receber a obra é porque ela está pronta. Isso tem elementos técnicos a serem avaliados. Isto tudo houve, então, uma desconformidade que começaram a agredir violentamente, pessoalmente, a honra do ex-prefeito, do candidato, ex-prefeito de 2015, 2016, Aldana, do candidato Aldana, e do eleito prefeito Aldana. Por quê? Porque ele estava fazendo aquilo que é o dever dele, e é o jeito pessoal dele. E ele vai continuar fazendo. Vamos pincelar 2 momentos da entrevista do Ministério Público nessa ação legítima, que esperávamos há tanto tempo, quando pedimos já lá em 2015 uma auditoria especial no meio ambiente. Não falávamos de atos ilícitos, falávamos de algum equívoco. Quando apresentamos ao Ministério Público alguns documentos relativos ao meio ambiente para investigação, quando apresentamos ao Ministério Público documentos relativos à saúde, quando chamamos até agora, recentemente, com relação ao concurso público suspenso, onde é que nós vamos buscar recursos? Porque o prefeito não pode investigar no Ministério Público. Por que foi suspenso? Por erro do prefeito? Por erro do secretário? Não. Não. Por eventuais equívocos dentro do edital. Nós não podíamos realizar um concurso que estivesse à mercê da sua anulação. Então, mais de 4.000 pessoas vão sentar nos bancos com a certeza que vão passar no concurso e vão ser chamados para trabalhar. Aí vem uma sentença judicial e diz o seguinte: esse concurso é nulo. O que nós tínhamos que fazer? Procurar onde tem recurso de investigação, de análise melhor que os nossos, que é justamente o Ministério Público.
O Ministério Público sempre foi nosso parceiro. O Ministério Público sempre fez aquilo que é dever dele, inclusive essa ação. Embora eu repita, lamento profundamente que só tenha ocorrido agora. Deveria ter ocorrido antes. Poderia ter ocorrido antes, porque Montenegro precisava, a administração pública de Montenegro precisava de um choque. Não podia continuar. E é esse que se pincela da manifestação do Ministério Público são duas coisas. Uma, há tempos vem acontecendo. Disse o órgão do Ministério Público. Há tempos vem acontecendo. Segundo, o prefeito não conhece. O prefeito não está envolvido. E se ele está no rol de investigado é porque ele é prefeito. Aqui, e eu estou falando com pessoas que eu falo pouco até, com secretários, porque é desnecessário, são autônomos. Nenhum deles, em momento algum, vem me pedir para praticar atos ilegais, ou irregulares, ou que estavam fora dos nossos planos. Por exemplo, a educação tem o Plano Municipal de Educação. Jamais vem alguém, olha, não, prefeito, vamos fazer diferente. Não, nós seguimos programas. E jamais também, qualquer um deles, ouviu do prefeito, não dá para dar um canetaço aqui. Olha, tia, nunca. Jamais. O que está havendo incômodo mesmo são com setores que não são da oposição, inclusive. Mas são opositores de outra forma, por interesses pessoais. E por isso que esse ato foi político. E agora, com o transcorrer das investigações, vocês terão muita surpresa. Muita surpresa. Que quem realmente cometeu ilegalidades aqui. E quando foi? Quem recebeu obras indevidamente? Quem contratou indevidamente? Essas pessoas haverão de responder e ser responsabilizadas por isso. Porque, por enquanto, para se defender, o que fizeram? Atacaram primeiro. Porque sabe que ia um dia, mais cedo ou mais tarde, haveria uma ação mais drástica da polícia, do Ministério Público, da autoridade competente. Quero falar ao cidadão, a cidadã Pelegrino, as senhoras e senhores, não é motivo para nós interrompermos o nosso progresso, o nosso caminho, o nosso fazer. Nós vamos continuar fazendo tudo aquilo que nós nos programamos. Esses primeiros momentos em que foi anunciado um déficit de 54 milhões, foi feito um verdadeiro burlesco, posicionamentos burlescos, burlescos, pela imprensa, pelos dados derrotados. Estão aí, a prestação de contas foi apresentada e está aí exposta. Enquanto se encerra o ano, com dados completamente diferentes. E quando se chega o mês de maio, com dados completamente diferentes. Por que deu toda essa confusão? Porque nós mexemos na metodologia. E hoje é o dia de esclarecer. Eu nunca fiz isso com ninguém, não vou fazer pessoalmente com ninguém. Quando eu assumi, realmente havia 19 milhões na conta, no dia 25 de maio de 2015, da prefeitura. Mas o déficit contábil era 30 milhões de reais. Por que o Aldana nunca falou? Porque era uma questão metodológica e que
expressava a realidade financeira, e sim apenas, e talvez exagerando muito, uma realidade orçamentária. Nós, é o mesmo que dizer que nós no dia 31 de maio tínhamos na conta 25 milhões de reais. Então que déficit foi esse? Que carnaval foi esse que diziam que ia atrasar salário? Hoje o funcionalismo está recebendo a primeira parcela do 13º. E agora no final do mês, no outro, está tudo zerado. Desde que nos devolvam também os empenhos que levaram, que nós precisamos para pagar as nossas contas. Cidadã e cidadã montenegro, nós não vamos parar. Vocês receberão as obras que nunca tiveram. Alunos, pais de alunos, vocês vão ter a educação que nunca tiveram. Os bebês vão ter a alimentação que nunca tiveram. Cidadãos, idosos, os jovens, vão ter a saúde que nunca tiveram. E por isso que o prefeito fechou 1 ou 2 postos de saúde, porque faltava higiene. E as pessoas se acostumaram com aquela falta de higiene e achavam que estavam bom. E alguns aproveitaram, oportunistas, dizendo que o Aldana não ia atender mais a saúde. Não, nós estamos reestruturando a saúde. Está tudo sob controle e vai melhorar ainda. Porque o interesse de grandes empresas e grandes clínicas brasileiras se instalar em Montenegro. Porque o investimento de cerca de 60 milhões na semana passada só na agroindústria. Porque acredita em Montenegro. Porque o prefeito é partícipe. O que o prefeito não faz é a lausa, anunciando grandes investimentos. Quando nós estamos tratando, e agora eu tenho que dizer, de investimento na ordem de R$500 bilhão, de R$500 bilhão a 700 milhões de reais. É por isso que o prefeito não fica participando de debates sobre a qualidade do chapéu dele. O prefeito participa de coisas relevantes à sociedade em Montenegro, não de fofoca, de diz-que-diz, eu não fui criado assim. A minha família nunca permitiu o diz-que-diz-que. Nós trabalhamos 24 horas, conforme o povo escolheu lá nas urnas. Passaram as eleições, esqueçam. Esqueçam. A razão para querer, não querer, essa equipe governamental é única. Porque ela está mesmo alterando todo o quadro que foi desenhado há muitos anos, há décadas, aqui em Montenegro. Isso está sendo eliminado da política. Aliás, deveriam, a população, e eu recomendo, e a cada vez que se renova, que escolham melhor seus candidatos. Porque muito tempo e muita gente passou por aqui sem acrescentar nada. Era um clubinho de carguistas que vinham ocupando posições dentro do governo. Acabou. Terminou. Terminou essa política de carguinho. Ah, porque é do partido tal. Eu nem sei qual é o partido dos secretários. Sei quando vem me dizer, quando vem falar que se filiou no tal coisa, tal. E às vezes não aparecem pessoas aqui com o prefeito, porque talvez até em outras situações também, não estão junto com o prefeito, que também estão contrariados. Agora há uma investigação, e por isso que não entro no detalhe. Há uma investigação, e essa investigação vai ser, inicialmente tem 180 dias. E não há ninguém disposto a não colaborar com o Ministério Público para esclarecer todos os fatos. Principalmente o que ocasionou aquela ação do Ministério Público. Afinal, por que aconteceu aquela ação do Ministério Público em Montenegro? Que ainda bem que aconteceu. É um pequeno transtorno. Mas que essa cidade
vai mudar, esse município vai mudar, a conduta política vai mudar. O que passou não pode voltar. Porque deixou a cidade desse jeito, incompatível com o seu PIB, com suas riquezas e com a atividade operosa dos seus moradores. Não há um canto em Montenegro que as pessoas não trabalhem e não estejam produzindo riquezas. Não há um canto sequer que alguém esteja com a luz acesa, produzindo riqueza, ou com um arado, ou a grande indústria química. Tudo funcionando. Tudo funcionando. O inviável é o que nós encontramos. Um descompasso completo entre a economia do município e a vida social, os serviços públicos. Isso é que não pode. Uma economia rica, município rico, e uma população sem receber serviços públicos. Essa incompatibilidade vai ser eliminada. E vocês notarão, ao final deste governo, ao final de 2020, ao cabo de que vocês terão outra cidade, outro município, uma outra realidade. E é isso que nós estamos colocando e nós vamos continuar colocando. Nós vamos mais e mais trabalhar ainda em prol da população, nesse sentido. Aproveitando que não tínhamos recursos, repito, para investigar, e isso foi dito ao Ministério Público. O prefeito não sabe investigar, os secretários não são investigadores, eles não são técnicos de investigação. E foi dito ao Ministério Público que nós não temos recurso para investigar. E, finalmente, para a nossa decepção de alguns e a nossa aparente surpresa, que, na verdade, ela um dia aconteceria, esse transtorno, para o nome da cidade, do município, que agora nós vamos gradativamente colocar no seu lugar, que é um lugar de brilho. Aquele brilho que era exclusivo da iniciativa privada passará a ocorrer e a ter no serviço público. Se antes o que brilhava aqui era exclusivamente oriundo da iniciativa privada, passará finalmente a ser, junto com a iniciativa privada, do poder público. Podem ter certeza, eu fico muito agradecido. Lamento não poder entrar em méritos, não posso, o prefeito não pode fazer isso. O prefeito não acusa ninguém pessoalmente de nada. Lamenta pelo arrolamento de determinadas pessoas, de determinadas empresas. Não se sabe quem vai dizer é a justiça, através das medidas que o Ministério Público certamente fará, tem como atividade. O Ministério Público continua sendo nosso parceiro. Nós temos outras coisas para ver, como o duto, por exemplo. Né? Nós temos que resolver a questão do duto. O que aconteceu com o duto? A questão da Escola Esperança, a questão da reforma da praça, tudo isso vai florescer e muito mais do que isso. Como foi a versação dos recursos públicos em tempos passados. Por que tanto contrato de emergência, de transporte escolar? Por que convênios inexistentes sendo executados dentro do setor público, dentro das escolas públicas, contratos milionários de marketing? Tudo isso veio à tona. Aliás, o Ministério Público já levou. Então nós teremos muitas surpresas. Nós teremos muitas surpresas no decorrer do tempo. Quero novamente agradecer a vocês da imprensa pela presença. Quero agradecer a todos vocês, William, querido, André, todos vocês, a Guarda, aliás, a Guarda, né, GGI,
a própria Guarda, a Defesa Civil, que nunca existiu aqui nesse município, né? Porque tinha que manter as pessoas refém da atividade política, catar voto. Não, agora não, vai ter a Defesa Civil, vai ter a Guarda. Agora estamos dotando uma assistência social mais efetiva, porque nunca botaram realmente, nunca fizeram uma construção, uma edificação. Aliás, o 5 de maio está junto aí nesse tumulto, o presidencial 5 de maio. Nunca fizeram nada com clareza. Isso está sendo investigado, por isso que eu estou falando. Então teremos muitas surpresas. Muitas surpresas. E nós fazemos gosto. O Ministério Público aprofunde cada vez mais suas investigações. Haveria um tempo de mudança. E o tempo é este. É agora. É agora, neste momento. E nós vamos prosseguir com essa equipe. Fazendo todas. O GGI, as ações. Quando existiu o GGI em Montenegro? Quando existiu um corpo de bombeiro dotado de condições de trabalho? Corpo de bombeiro voluntário? Agora a gente fica lembrando. É claro que não queriam que acontecesse. É claro que não querem que aconteça as obras para as pessoas mais pobres, oriundas do Badesul. É claro que a 287... Por que não aconteceu até hoje a 287? Se estava acertado para que outubro de 2015 ela ficasse resolvido o problema, por que não acertou? Porque o Aldaninha não podia fazer. Porque era muito brilho. Pô, e como se eu ligasse para isso, se eu passei a vida inteira fazendo coisas e bem feitas, como músico, como acadêmico, como atleta. Mas a política é diferente. Não pode ter, ninguém pode fazer nada, principalmente para os mais pobres. E é lamentável que a 287 continue nessa situação, mas tranquilamente solucionável. Teve o Ministério Público que ajuizar uma ação, agora recentemente. Teve que fazer a intervenção do Ministério Público que o prefeito não tinha força. De quem é a responsabilidade da 287? Porque há 40 anos, 45 anos morre gente ali, sem que nada se faça. Isso é só um exemplo. Agradeço de novo à imprensa, a vocês todos que compareceram aqui, ao secretariado pela confiança. Olhem esses rostos. Isso é credibilidade. E não estão os outros aí que têm compromisso mesmo, têm que trabalhar em outras coisas. Aqui estão eles prontos a responder o que vocês bem entenderam. Nível de gestão, como isso vai, saúde, as novas condições ou cumpridas ou pressupostos preenchidos que não existiam. Na saúde é impressionante. Na saúde é impressionante. E você diminui o custo e se dá o melhor trabalho, o melhor serviço. Isso é só um exemplo. E vocês verão muito mais. Porque o planejamento tem planejamento. Nós trabalhamos com o norte. Na saúde, na educação tem plano municipal de educação. Tentei falar tudo com uma brevidade, eu não posso mesmo entrar em outros detalhes. Repito, que estão sob investigação. Mas queria ressaltar a minha confiança no Ministério Público, da minha confiança na justiça brasileira, na justiça gaúcha, e que tudo será devidamente levantado, apurado, e quem for responsável, que seja apontado. Tem tempo para isso. Nós contamos com isso, e nós precisamos disso. Porque não pode, se determinadas figuras continuarem no cenário político brasileiro.
Nós esperamos mesmo que haja aquilo que nós defendíamos em 2008. Nós defendíamos em 2010 e 2012. Dizíamos em 2008, se fôssemos eleitos pelo PSOL, faríamos uma auditoria em cada setor, em cada secretaria da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Por via transversal, por via indireta, ela está acontecendo. E eu não nego a minha felicidade de poder ter a expectativa de que tudo que for verdade e não mais distorcida venha à tona e que os culpados sejam responsabilizados pelos atos ilegais que praticaram.